Êxodo capítulo 3, do versículo 16 ao 18. Acharam? Diz assim: Vai, ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: Em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu: Far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel ao rei de Egito, e lhe dirás: O Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Amém. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, mais uma vez lida essa semana. Senhor, nós carecemos dela para viver. É ela, Senhor, que nos edifica. É ela, ó Deus, através da tua palavra que aumentamos a nossa fé. E assim te agradamos, porque é impossível agradar a ti sem fé. Rogamos ao Senhor que a tua palavra hoje seja pregada, somente ela, não doutrinas humanas, nem filosofias, nada, meu Deus, da minha mente intelectual, porque eu, de mim mesmo, nada tenho a acrescentar aos meus irmãos, mas que o Senhor me use de acordo com a tua vontade, através do poder do Espírito Santo, que esse Espírito flua aqui entre nós e nos convença da verdade, da justiça, do juízo, e nos edifique, meu Deus. Fala ao coração dos meus irmãos. Nos abençoa, Senhor, através da tua palavra. Assim nós rogamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmão. Nós lemos nesses versículos, nesses 3 pequenos versículos, que Deus dá a Moisés uma tarefa. Começa a história no capítulo 3, quando Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente. Moisés estava apacentando ali as ovelhas do seu sogro, e ele então se chega adiante de Deus, e Deus o chama, e diz a ele, lá no versículo 10, Vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Deus então chama Moisés para uma tarefa, e ele já no versículo 11, diz assim: Então disse Moisés a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Esse homem que se tornaria um líder do seu povo rumo à libertação, ele conduziria o seu povo para a saída do Egito e a conquista da terra prometida. Esse homem que no versículo 11 diz: Quem sou eu para tirar os filhos de Israel dessa servidão? Esse se tornaria o grande líder dos hebreus. Ele escreveria o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Esse homem que ele é considerado uma tipificação de Cristo. Você sabe que a Bíblia é cheia, rica em símbolos. O símbolo é qualquer coisa ou pessoa que anuncie qualquer outra coisa ou pessoa, mas no âmbito espiritual. E um símbolo, ele é eterno, ele é perene, ele não se encerra. Mas o tipo, ele também é uma coisa ou pessoa, mas com sentido profético, anunciando uma coisa ou pessoa que haveria de vir no futuro. Moisés é considerado um tipo de Cristo, uma tipificação de Jesus Cristo, porque ele age em várias partes desses 5 livros como Jesus, como o Salvador, tanto que ele é o libertador do povo de Deus. Então ele é considerado em muitas passagens como um tipo de Cristo. Nós vimos semana passada aqui, estudando o livro de Números, que ele, em determinado momento, é levado ao monte, Deus o leva e mostra a ele: Moisés, vê a terra que eu prometi dar a vocês. Você não vai entrar nela por causa da sua desobediência, mas essa é a terra que eu prometi dar aos filhos de Israel. E Moisés, ao contrário de muitos de nós, falei aqui semana passada,
Muitos de nós, então, pensaríamos assim: bom, se eu não vou entrar e a terra é deles, então, a partir de agora, é com eles, eu não estou nem aí. Mas Moisés, como era uma tipificação de Cristo, a primeira preocupação dele é dizer a Deus: Senhor, levanta então um homem que venha depois de mim, para que conduza esse povo, para que os faça entrar e sair, para que os faça saber como andar. E Moisés se preocupa com o povo de Deus, como também Jesus se preocupou e disse: convém que eu vá, porque um outro virá em meu lugar, e vos consolará, e testificará a meu respeito, falando sobre o Espírito Santo. Então, esse homem que se tornaria um líder do seu povo, logo aqui no versículo 11 diz assim: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Ele, apesar desse homem que ele viria a se tornar, ele começa dizendo: poxa, mas logo eu não sou nada, quem sou eu? Como eu disse, a palavra de Deus o compara a Jesus, está lá em Hebreus capítulo 3, vamos ler do versículo 1 ao 3, carta aos Hebreus, capítulo 3, do versículo 1 ao 3, veja o que diz: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Então, a tipificação não é eterna. Moisés era profeticamente uma anunciação de Jesus que viria. Mas quando Jesus veio, Moisés se tornou numa posição inferior. Mas comparado a Jesus, por ser o libertador do seu povo. E aí, quando nós começamos a olhar para essa passagem em que Deus levanta Moisés, nós olhamos que ele, no início, recusa. No início, ele tenta se esquivar. Ele diz: mas logo eu, quem sou eu para livrar o povo de Israel pelas minhas mãos? Logo eu. Porque a Bíblia registra que ele tinha uma deficiência. Você sabe disso. Êxodo capítulo 4, no versículo 10, diz assim: então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Ele então tinha uma limitação. Alguns dizem que ele era gago, que ele era fanho, eu não sei, ou que não era eloquente, né? Não tinha oratória, mas ele no início tenta se esquivar desse chamado de Deus. E é claro que Deus, no continuar da história, não estava nem aí para esse fato. Deus não está nem aí para a minha limitação, para a sua, para alguma necessidade especial, para qualquer coisa. Deus usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer, e Ele está pouco se lixando, me desculpe o termo, se nós temos alguma deficiência ou não. Se Ele nos chama, como chamou Moisés, Ele sabe muito bem como agir através de nós. Mas Deus diz a ele assim, no capítulo 4, versículo 11: respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Então Deus diz para Moisés: você acha que eu não sei da sua limitação? Por acaso não sou eu que faço a boca do homem, que faço o surdo, o mudo, que faço todo mundo? Por um acaso eu não conheço a sua limitação? Mas eu não estou te chamando também? Porque quando Deus nos chama, a primeira atitude é a gente se encolher. Irmãos, e eu confesso a vocês, eu tenho andado muito entristecido, não somente no âmbito espiritual, mas secularmente também. Eu estou cansado de pessoas
que não assumem a sua responsabilidade, de pessoas que se escondem, que se fazem de morto. Não, eu prefiro que não me vejam aqui. Lembra a escolinha do professor Raimundo, quando o professor chamava, nem lembro o nome dele, ele, meu Jesusinho Cristinho, já me descobriu eu aqui. Ele ficava lá no fundo da sala, nada contra o que estão no fundo, tá? Mas ele ficava lá no fundo da sala, escondido, e quando o professor chamava, assim, já me descobriu eu aqui. Porque a maioria hoje, irmãos, não quer ser descoberto. A maioria quer nascer, viver e morrer sem ninguém incomodar. Aqueles que dizem assim, eu quero mais é que o mundo acabe em barranco para eu morrer dormindo. As pessoas não querem assumir responsabilidade e eu me canso disso. Sinceramente, eu canso. Na igreja eu vejo pessoas fazendo corpo mole, porque não querem assumir esse chamado que Deus tem. Na empresa que eu trabalho também vejo isso direto, pessoas que fazem-se de mortos, né? Prefiro que ninguém me incomode, eu vou levando a minha vidinha aqui, ninguém me passa serviço nenhum, e assim eu vou vivendo, ganhando meu salário e não vou me aborrecendo. Eu canso, sou sincero a vocês, canso disso, isso às vezes me chateia. E isso aconteceu com Moisés, porque a primeira atitude dele foi, quem sou eu para que o Senhor me envie e que tires o povo das mãos de Faraó? É o sintoma que a humanidade tem, que a igreja tem, que o mundo secular, o mundo corporativo tem, pessoas que na primeira reação seria de, não, eu tenho alguma limitação. Senhor, eu não sou eloquente. Irmão, eu também não sou, mas estou aqui, estou pregando a palavra, e para mim, irmãos, é um privilégio. Você tem que me aturar, eu sei, mas para mim é um privilégio ser usado por Deus para pregar a palavra. E assim, Moisés no início também se colocou, mas logo mas no decorrer da história, Moisés se tornou um líder que se preocupava com o seu povo, a ponto de dizer assim, Senhor, o Senhor vai me levar e eu não vou entrar, mas coloca outro, levanta alguém para conduzir esse povo à terra prometida. Então, quando nós olhamos para essa história, nós percebemos que o que aconteceu com Moisés pode estar acontecendo com muitos de nós. E acontece, irmão, infelizmente, porque nós às vezes tentamos nos esquivar do chamado de Deus, que nos escondendo atrás das nossas deficiências, limitações, a gente acha que talvez Deus passe os olhos e diz assim, não, aquele ali não. Aí continua procurando, como se Deus escolhesse os capacitados. Mas Deus nunca fez assim. Ele nunca procurou os capacitados, porque Deus confunde a sabedoria do mundo. Ele escolheu os loucos para confundir os sábios. Ele escolheu os que nada são para confundir os que são. Então, nós tentamos nos esquivar desse chamado, mas não é assim que funciona, porque, como nós vimos, Moisés tentou fazer a mesma coisa. Veja o versículo 12 e 13 do capítulo 4. Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, respondeu, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Olha a síndrome de não mexe comigo, me deixa aqui, quieto. Jesusinho Cristinho, já me descobriu eu aqui. Não, Deus diz assim, vai, pois agora, e eu serei com a tua boca, e vou te ensinar o que você tem de dizer. Mas Moisés diz, Senhor, manda outro. Eu não, manda quem o Senhor tiver que mandar, menos a mim. Mas, como nós vimos, Deus não olha para os capacitados. No mundo secular, nós não usamos aquilo que tem defeito, não é? Quando você vai ao mercado, escolhe um produto e vê que tem algum problema, algum defeito, você não quer usar. Quando você vai selecionar alguém, você observa se aquela pessoa tem o perfil que você quer, não é? E você elimina aqueles que têm deficiências. As empresas querem aqueles mais capacitados, e aí você tem que se virar nos 30, fazer MBA, pós-graduação, faculdade,
mestrado, doutorado, tudo mais o que você puder fazer e bater de porta em porta buscando um emprego. Porque no mundo secular é assim, nós buscamos os mais capacitados. Mas Deus, diferentemente, usa os defeituosos, os que têm necessidades especiais, usa quem Ele quiser. E assim chamou Moisés para ser usado. Apesar da sua limitação, da sua falta de eloquência, Deus diz assim: por um acaso não sou eu que criei você desse jeito? Não sou eu que crio o que fala bem, o que é mudo, o cego e o que vê? Não sou eu? Mas eu estou te chamando, Moisés. Pouco me importa a sua limitação. Eu estou chamando justamente você, porque eu uso os defeituosos. Você sabia que você já nasceu com um defeito de fábrica? Todos nós nascemos com um defeito de fábrica, o pecado. E nós, defeituosos, mortos, Deus nos escolheu, nos resgatou, nos deu vida e resolveu nos usar. Você, eu, que todos nós temos problemas, limitações, temores, né? Nós temos cabeças complicadas, nós aqui somos complicados, mas Deus escolheu usar o complicado. E mais uma vez eu te digo, é um privilégio Deus usar você. É um privilégio ser usado por Deus. Reconheça que você nasceu com um defeito e você ainda erra de vez em quando, mas Deus ainda assim quer te usar. Você tem alguma limitação, mas Deus ainda assim te chama. Levanta-te que eu quero usar você. Mas a maioria de nós procura se esconder, procura se eximir. Nós somos defeituosos, mas Deus ainda assim escolheu, ainda assim nós somos úteis, apesar das circunstâncias. Apesar de tudo, nós somos úteis nas mãos de Deus. E Moisés era útil mesmo com aquela condição. Mas, como eu disse, nós não podemos nos eximir das nossas limitações para responder ao chamado de Deus. Veja o que Paulo diz na carta aos Romanos, no capítulo 10, versículo 15. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 15. Um trecho lá do Antigo Testamento que nós vamos ler também. Romanos 10, versículo 15. Paulo foi um desses que, chamado por Deus, não fez nenhuma objeção, apesar das suas deficiências. No versículo 15, ele diz assim: e como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas. Aí alguém esperto poderia dizer assim: bom, eu, por algum problema que eu tive, um acidente, eu perdi os pés. Então, eu não estou enquadrado nisso aqui. Eu não tenho por que ser usado por Deus. Deus, me deixa aqui, porque eu tenho a minha necessidade especial, eu tenho a minha deficiência. Então, eu não me enquadro nesse versículo de Paulo, no versículo 15. É isso mesmo, irmão, que a palavra quer dizer? Quando Paulo diz que são formosos os pés dos que anunciam boas novas, se eu perder os 2 pés, eu não prego mais a palavra? É isso mesmo? Eu posso me eximir e me esconder atrás dessa minha deficiência para não pregar o Evangelho? Será que eu posso chegar diante de Deus e dizer assim: Senhor, envia a quem o Senhor tem que enviar, menos a mim? Não é isso o que Paulo está dizendo. O que Paulo diz, na verdade, é um texto que está lá em Isaías, capítulo 52, versículo 7, falando a respeito dos que anunciavam o fim do exílio da Babilônia. Isaías 52, versículo 7, veja só o que diz: que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Isso era o trabalho dos arautos, aqueles que proclamavam nas montanhas, aqueles que moravam nos lugares mais altos, que tinham mais dificuldade de acesso, mas que precisavam saber que o exílio terminara,
que Deus estava reinando, então era necessário que esses afastados ouvissem as boas novas. Então é necessário que as pessoas ouçam as boas novas. É necessário que o evangelho seja pregado, como esse arauto que ia aos montes dizer: olha, acabou o exílio, olha, Jesus reina, Jesus veio, Jesus é a salvação. Esses são os que Deus levanta para pregar o evangelho. Então nós, como os arautos, somos os que proclamam que o exílio chegou ao fim. A escravidão terminou, porque Jesus morreu por nós. E assim, se nós nos rendermos a Ele, nós somos resgatados, salvos, prontos, disponíveis nas mãos de Deus. Nós somos, então, esses arautos. Então, uma deficiência, um defeito, uma necessidade especial, não pode ser um impedimento para que a gente sirva a Deus. Mas, como eu disse, muitos insistem em se esconder, em se fazerem de mortos e não ouvem a Deus. Mas Deus está chamando, hoje ainda, Moisés e vários outros. Veja mais 2 exemplos. Josué, capítulo 6, versículos 14 a 16. Perdão, Juízes, depois de Josué. Juízes, capítulo 6, uma passagem bastante conhecida também por todos a respeito de Gideão, quando o povo de Deus sofria a opressão dos midianitas. Juízes, capítulo 6, do versículo 14 ao 16. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Quando Gideão é chamado, ele também tenta se esquivar, também coloca diante de Deus, como se Deus não soubesse. Deus diz assim: não te enviei eu? Mas ele diz: mas Senhor, a minha família é a mais pobre, eu sou pobre, pobre, pobre de Maré desci. Logo eu, Senhor, escolhe outro, escolhe alguém rico, escolhe alguém com dinheiro, com posses, alguém preparado. Mas ele tenta se esquivar. Mas Deus diz para ele assim: vai nessa tua força, porque eu te enviei. Então não adianta, irmão, se esquivar, não adianta se fazer de morto e achar que outro vai fazer no seu lugar. Porque eu também tenho visto isso no Brasil, não é? Em especial por causa da nossa situação. Até em coisas pequenas. Se não me engano, sexta-feira faltou luz lá em casa. E eu estava com muito sono. E eu pensei assim: não vou chamar a Light não, porque alguém vai fazer. Alguém vai chamar, não vou chamar não. E não chamei. E a gente hoje vive assim também nesse país. Né? Estão cobrando mais imposto, estão nos roubando. Mas alguém vai protestar, alguém vai nas ruas, alguém vai fazer, alguém vai isso, alguém vai aquilo. Deixa que outro faz, não eu. Me deixa aqui como morto, como escondido. Eu quero que alguém faça, não eu. Irmão, se você não se dispuser para fazer, não vai ter outro para fazer. Porque Deus está chamando você. Se você de fato não quiser, Deus vai usar outro. Mas Ele quer você. Ele está chamando você. Porventura não te enviei eu? Não foi você que eu enviei? E não sou eu que vou te fortalecer? Não sou eu que vou dizer a você o que fazer? Não sou eu que vou te instruir? E aí Gideão então percebe e se dispõe nas mãos de Deus. Veja também outro exemplo, lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12. Deus não está falando com outro essa manhã. Deus está falando contigo, comigo, porque Ele está nos chamando. Ele tem um propósito para cada um de nós. E aí a gente fica reclamando.
reclamando da vida, reclamando do bairro, reclamando da rua, mas tem muita gente se fingindo de morto. É por isso que Jesus diz: vamos orar ao Senhor da seara, porque é necessário que Ele envie mais ceifeiros, porque são poucos os trabalhadores. Tem muita gente para se fazer de morto, mas para trabalhar tem pouco. E aí sobrecarrega aquele que quer trabalhar, aquele que tem vergonha, que tem caráter, que se levanta e diz: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. E aí acaba sobrecarregando esse pobre. Mas o que tem mais é a gente se fazendo de morto. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 7 ao 9. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então, quando eu reconheço que eu sou fraco, Paulo diz assim: é aí que eu mais fico alegre, porque aí repousa sobre mim o poder de Cristo. Porque ele até tentou, ele tinha um espinho na carne que o atormentava, mas Deus diz a ele: a minha graça te basta. O que mais é necessário para você, além da graça de Deus? O que mais é necessário? Então, Deus está nos dizendo, nesses tempos: eu estou te chamando. Não se esconda atrás da sua deficiência, da sua limitação, do seu defeito. Como eu disse, todo mundo tem uma desculpa boa. Para mim, pastor Paulo, para o pastor Maurício. Mas Deus sonda os corações. Deus é quem analisa o que está de fato dentro do seu coração. E Deus sabe muito bem que Ele pode te usar apesar da sua necessidade, do seu defeito, da sua deficiência. Nós costumamos dizer que Deus não procura os preguiçosos. Deus procura aqueles que têm trabalho, porque esses é que se dispõem. Deus é que bota esses para trabalhar. Aqueles que se fingem de mortos e que não vão, Deus, infelizmente, não pode usar, porque há a necessidade dessa disposição, dessa vontade própria de dizer: Senhor, tudo bem, eu vou. Porque Moisés, apesar de dizer isso, não se livrou da sua deficiência, como Paulo também não se livrou. Deus diz a ele assim: a minha graça te basta, não vou te livrar desse espinho na carne, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, Deus nem sempre vai nos livrar das nossas limitações. Veja o que aconteceu com Moisés, voltando lá ao livro de Êxodo, no capítulo 14. Êxodo, capítulo 14, Êxodo 4, do versículo 14 ao 17. Quando Moisés diz a ele assim: envia aquele que hás de enviar menos a mim. Veja a reação de Deus. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Deus não livrou Moisés da sua falta de eloquência, da sua gagueira, ou seja lá o que for, mas ele arrumou a solução. Moisés, você não tem um Arão que fala fluentemente, então pega ele, mas não fica se escondendo de morto não, porque eu tenho uma solução, porque a minha ira se acendeu. Então quando você se faz de morto, meu irmão, a ira de Deus se acende, porque você está sendo chamado, e Deus está sabendo que você está se fingindo de morto. Você vem, dá a desculpa, e a gente, como ser humano, eu não sondo o seu coração, e eu também não vou te julgar, e também pouco importa o meu julgamento a seu respeito, mas Deus está julgando.
E a reação de Deus se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. E aí ele dá uma solução. Então, nós precisamos ter a consciência de que Deus provém a solução, mas Ele está nos chamando e nem sempre nos livrará das nossas deficiências. Mas esse sintoma de querer se esconder pode ser a indicação de algo mais grave. Pode ser, primeiro, a falta de fé. Queria que você abrisse lá no livro de Gênesis, capítulo 18. Gênesis, capítulo 18, do versículo 9 ao 15. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a um ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda à luz sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que riste. Veja o que acontece nesse episódio. Deus dá uma promessa aos dois, de que através de Isaque seria a descendência. Mas ela, ouvindo isso, no seu íntimo se riu e pensou assim: mas como isso vai acontecer comigo, se eu já sou velha? Será que eu, velha, ainda vou ter prazer? E aí o anjo do Senhor diz a ela assim: acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano eu vou voltar, e Sara terá um filho. E ela tenta dizer assim: não, eu não me ri. Não, eu sondo os corações. Eu é quem te julgo. Eu vi que você se riu. Eu vi que faltou fé nas palavras que eu te dei. Isso pode revelar a falta de fé. Porque ela mesmo, mais adiante, você sabe a história, que ela, duvidando, coloca nas mãos de Abraão, Agar, a sua serva. Então, esse sintoma de querer se esconder pode ser a indicação de falta de fé. E como nós ouvimos aqui no louvor, nós, sem fé, é impossível agradarmos a Deus. Então, talvez Deus esteja se irando contra alguns de nós, que resolvem se esconder e fazer de morto na nossa deficiência, na nossa fraqueza. Isso pode indicar também covardia. Vá lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Veja o que diz lá no final da sua Bíblia, a respeito dos que herdarão o reino de Deus. Apocalipse, capítulo 21. Difícil abrir Bíblia nova. Apocalipse 21, versículo 8, diz assim: quanto, porém, aos... Qual logo primeiro? Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Covardia. E é logo o primeiro da lista. Deus então coloca assim: olha, o primeiro a ficar de fora vai ser o covarde. Covarde eu não quero. Lá em Gideão, quando eles aparecem para lutar diante de Deus, Deus diz assim: olha, coloca de fora os tímidos, né? Na revista atualizada, a revista corrigida diz covardes. Fala aí quem é covarde e medroso que pode sair. 22 mil saíram.
Deus não quer trabalhar com covarde. Covarde sai, vai embora, porque covardia não entra no reino de Deus, e cristão não pode ser covarde. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 7, segunda carta de Paulo a Timóteo, no primeiro capítulo, logo no versículo 7, diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito mas de poder, de amor e de moderação. Deus não dá espírito de covardia, Deus dá espírito de poder, de amor e de moderação. Então, o fato de eu querer me esconder pode ser ou falta de fé, e aí não estou agradando a Deus, ou pode ser covardia, e covarde não entra no céu. Covarde não trabalha com Deus. Deus diz: vai embora, pode ir para casa. Quem é covarde e medroso, vai embora. Por isso que eu disse aqui no início, na época da igreja primitiva, a igreja não era covarde. Apesar da opressão do Império Romano, a igreja prosperava, crescia em número, se reunia em qualquer lugar, não deixava de ser igreja. Mas a gente hoje, por qualquer coisinha, não vem, não quer congregar, e aí começa a covardia. Cristão não tem espírito de covardia. Consequência de se esconder na nossa deficiência é que isso nos impede de servir com excelência. Como nós vamos aprender no curso Hombridade, Mulher Única, Poder do Potencial, isso nos trava, é como se fosse um freio de mão para que você alcançasse todo o potencial que Deus tem para você. Isso o impede de ser mais, de servir com excelência, porque elas teimam em nos lembrar de que nós não somos capazes. Teimam em nos dizer: não, escolhe outro porque eu não consigo. Não dá para mim, eu não, bota outro mais capaz. E aí nós não conseguimos servir com excelência. Veja o que diz, voltando lá em Êxodo, capítulo 6. Já estamos no fim. Êxodo, capítulo 6, no versículo 10 ao 12. Êxodo 6, do 10 ao 12. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: vai ter com Faraó, rei do Egito, e fala-lhe que deixe sair de sua terra os filhos de Israel. Moisés, porém, respondeu ao Senhor, dizendo: eis que os filhos de Israel não me têm ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó? E não sei falar bem. Deus diz a ele: vai lá e fala a Faraó assim, assim, assado. Mas isso, vira e mexe, lembrava a Moisés de que ele não ia conseguir fazer, que eu não sou capaz de fazer. Mas como ele vai me ouvir e ainda por cima eu não sei falar bem? Meu filho, eu estou te mandando, vai. Eu sei que você não sabe falar bem, mas é você. Vai que eu sou contigo. Vai nessa tua força. Vai que eu vou te dizer o que você tem que falar. Vai que na hora tudo vai dar certo. Mas as pessoas procuram se esconder. As pessoas procuram dizer assim: outro vai fazer. Outro vai tomar providência. Outro vai protestar. Outro vai se levantar. Deixa que outro faz. Eu não. Eu quero me fazer de morto, porque eu quero mais é descansar. Para os que decidem sair do esconderijo e se dispor nas mãos de Deus, é claro que tem um preço a pagar, tem uma consequência para isso, não é? Não é à toa. É claro que aqueles que são ungidos, aqueles que são escolhidos por Deus, que se dispõem, que dizem: não, eu vou, tem um preço a pagar. Êxodo capítulo 5, versículo 6 a 10. Naquele mesmo dia, pois, deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante, não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos como antes. Eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha. E exigirei deles a mesma conta de tijolos que antes faziam. Nada diminuireis dela. Estão ociosos e por isso clamam: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus.
Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que nele se apliquem e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Então saíram os superintendentes do povo e seus capatazes e falaram ao povo: assim diz Faraó, não vos darei palha. Quando eu vejo esse versículo, eu penso assim: então é por isso que eu trabalho tanto. Tá. Porque um dia eu me dispus, eu disse: Senhor, eu vou fazer. E eu trabalho pra caramba, irmão, e dou graças a Deus, porque, como eu disse, é privilégio, não é fardo, não é ruim, é privilégio servir a Deus, é privilégio ser usado. Mas eu entendo agora, porque quando você se dispõe, mais colocam na tua mão. Olha, agora ainda por cima, além dos tijolos, você vai ter que apanhar a palha também. Mas eu dou graças a Deus, mas oro para que não haja covardes. Eu oro para que as pessoas se coloquem à disposição, para que saiam do esconderijo e decidam fazer. Então, Deus quer nos usar, irmãos. Deus, Ele, por seu amor, mesmo sabendo das nossas limitações, Ele quer nos usar. Mas é necessário que a gente se disponha. Ele quer nos aperfeiçoar a cada dia. Ele quer ter comunhão conosco. Ele quer nos moldar a cada dia. É claro que há bênçãos também. Capítulo 6, do versículo 2 ao 8, diz assim: falou mais Deus a Moisés e lhe disse: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui reconhecido. Não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito, e vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vos lá darei como possessão. Eu sou o Senhor. Há trabalho, mas há promessas. Há promessas de uma terra, há promessas de bênçãos, há promessas de resgate. Deus tem promessas para aqueles que desejam trabalhar. Basta que você reconheça que Ele é quem fará por seu intermédio a obra que tem que ser feita. Deus irá usar você, não os capacitados. Se Ele te escolhe, é você que Ele vai usar. Ainda que você seja defeituoso por causa do pecado, ainda que você seja limitado fisicamente, ainda que você tenha algo que não seja secularmente o melhor, mas Deus é quem sonda o coração. Deus é quem nos pesa, Deus é quem olha por dentro, e Ele usa quem Ele quer. Apenas não se acovarde, pelo amor de Deus. Se disponha. Amém? Vamos orar? Que Deus possa te usar, que você nas mãos dele seja uma bênção, que você seja como um arauto que prega as boas novas aos que estão longe, que precisam ouvir as boas novas, porque eu tenho certeza que se a igreja se dispuser a trabalhar, a fazer, eu tenho certeza que nós temos como mudar, como melhorar o nosso bairro, a nossa cidade. É claro que o mal está aí e nem todos ouvirão, mas nós podemos fazer mais e Deus quer fazer mais. Vamos orar então, ore comigo. Se você tem desejo de ser mais usado por Deus, se você tem
ouvido a voz de Deus, mas você tem dito assim: mas Senhor, eu não sou capaz, eu não sou fluente, na hora eu não sei o que dizer, eu me calo, eu me escondo. Peça a Deus para Deus te usar, para que seja quebrado esse impedimento na sua vida, para que você alcance todo o potencial que Deus tem para você. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, meu Pai, pela tua boa palavra. Obrigado, Senhor, porque apesar das circunstâncias, o Senhor nos considera úteis nas tuas mãos, pela tua graça, meu Deus, e misericórdia, porque nós não somos merecedores, nenhum de nós aqui é merecedor de coisa alguma, mas é um privilégio sermos usados pelo Senhor, apesar das nossas condições, apesar de não falarmos bem, apesar, meu Deus, de termos limitações. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos chama. E aí cabe a nós, Deus, com livre-arbítrio, decidir: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim, porque eu quero ser um arauto, eu quero sair por aí e pregar as boas novas, eu quero ser útil nas tuas mãos. Eu sei que eu tenho deficiências, eu sei que eu tenho limitações, mas eu creio na tua palavra quando diz: vai nessa tua força, eu sou contigo, eu vou te dizer o que fazer, através de mim você vai fazer coisas grandes, assim como foram todos os homens da Bíblia, todos os valentes que em algum momento quiseram se esquivar, mas Deus diz: é você que eu quero enviar, é você que eu quero levantar. Como o profeta Isaías: mas Senhor, eu sou um homem de impuros lábios. E aí vem o serafim e o toca com a brasa do altar e purifica os seus lábios, e ele aí então é usado por Deus. O que falta é disposição, o que falta é entrega, e aí Deus faz o resto. O que falta é a busca, e aí Deus faz o resto. Meu Deus, que haja nessa manhã pessoas entendendo e ouvindo a tua voz, que não podem se esconder do teu chamado, não há como se esquivar do teu chamado, não há como fugir dos teus olhos, do teu julgamento, não tem como fugir, meu Deus. Que haja esse reconhecimento entre nós essa manhã, e que nós possamos nos entregar nas tuas mãos, para sermos usados de acordo com a tua vontade. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Vamos louvar. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Só te usa-me, Senhor. Usa-me, Usa o teu povo, Deus. usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. Fecha
quebrando.